Vamos falar de saúde agora? Prevenção e o tratamento da AIDS no Brasil são considerados modelo para vários países do mundo. Mas não numa cidade que não tem infectologistas para atender os pacientes. Em Guarulhos, por exemplo, os pacientes dizem que não conseguem mais consultas, porque o contrato com esses médicos não foi renovado esse ano. Vamos falar então com a Genara Campos, que ela passou amanhã com alguns desses pacientes lá em Guarulhos, vive essa situação crônica aí, problema na saúde. A Genara traz esse raio-x para a gente, que não é nada bom por lá, né, Genara? Boa tarde. Pois é, Alan, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Vale lembrar que a falta desses profissionais, que são médicos infectologistas, afeta não somente os portadores de HIV que precisam do tratamento, mas também pacientes que dependem desse tipo de especialidade para continuar aí também o acompanhamento de algum outro tipo de doença. Agora, só para a gente entender melhor a situação, aqui em Guarulhos existem alguns centros especializados que atendem, então, pessoas que dependem desse acompanhamento de infectologistas. Um deles é esse aqui, ó. O SAI, Serviço de Atendimento Especializado Carlos Cruz, que fica aqui no Parque Jurema, em Guarulhos. Essa unidade, por exemplo, é uma da que os pacientes falam em que há falta de profissionais. Que tipo de atendimento é feito aqui? Porque vale ressaltar que são unidades muito importantes para a população, para o pessoal do bairro, né? Essas unidades, por exemplo, elas, além do acolhimento, elas fazem o teste rápido de HIV, de hepatite B e C, sífilis e também o encaminhamento desses pacientes. Além aqui do SAI, há também o CTA, que é o Centro de Testagem e Acolhimento, aliás, aconselhamento do Jardim Paravente. Lá também havia infectologistas que atendiam os pacientes. No entanto, lá também há essa reclamação de falta de médicos. E o que essas pessoas dizem? Que no caso do CTA, por exemplo, há apenas uma médica infectologista concursada que está atendendo hoje os pacientes, mas ela não dá conta da demanda, são quase 1000 pessoas. Eles até reforçaram, essa profissional faz o que pode para ajudar, mas realmente é difícil ela dar atenção para todos esses pacientes. E o que aconteceu? Eles disseram que até o ano passado corria tudo muito bem, o atendimento era ótimo. Mas no final do ano foi anunciada a rescisão do contrato desses profissionais e no mês de dezembro, então, eles pararam de atender. O problema é que não houve previsão de recontratação ou de contratação de novos profissionais para que essa demanda fosse, então, sanada. E com isso, esses pacientes permanecem sem atendimento. Vale lembrar, por exemplo, que a AIDS é uma doença causada por um vírus que atinge diretamente o nosso sistema imunológico e por isso a gente fica mais sensível. E aí esses pacientes, por exemplo, eles precisam de um acompanhamento constante porque qualquer infecção, qualquer coisa pode ser muito grave para eles. Nós conversamos hoje pela manhã com 2 pessoas que estão nessa situação e precisam desse atendimento urgente. Desses 18 anos, que eu faço tratamento do HIV, eu nunca fiquei sem médico. É a primeira vez que acontece isso, né? Então, eu fiz meus exames em novembro, e em dezembro eu fui passar em consulta e a recepcionista falou, não tem médico. O antigo prefeito não renovou o contrato dos médicos e o atual prefeito não fez questão também de renovar. E toda semana pergunta e nunca tem previsão. Até recentemente eu tive internada, então isso pode ser alteração dos meus exames e não tem médico para ver isso, né? E às vezes a gente está tendo um efeito colateral da medicação que a gente toma a longo prazo e aí não tem quem ver o exame, né? Tem o Hospital Emílio Ribas, que é a referência de infectologista, mas se eu tenho uma rede aqui que me atende, não faz sentido eu ter que ir lá para o Hospital Emílio Ribas para me tratar lá, porque aqui está sem médico, porque o prefeito não renovou o contrato dos médicos, né? Chega a ser um absurdo. Como é que você se sente diante dessa situação? Eu me sinto assim, triste, porque assim, você mora numa cidade que ela não é pobre, é uma cidade muito rica, tem dinheiro. E você não tem médico, infectologista, e médico é algo essencial na vida de uma pessoa. Isso daí como segundo plano, terceiro plano. E você fica jogado, esperando, e fica lá em casa, esperando um médico. Eu sinto dores nas articulações. E é complicado. Meu irmão fala, meu irmão chega em casa, ele fala, vai no médico, não adianta. E eu fico lá com dor, só as falas, elas têm HIV e gente boa. Não é que eu falo, sinto muita dor e só isso é complicado.
Essas pessoas que a gente conversou, elas não quiseram se identificar justamente por conta do preconceito que elas ainda sofrem por serem portadores de HIV. Um outro problema também que deve ser resolvido, né? A informação já está aí, a gente já sabe como funciona, mas infelizmente elas ainda têm essa dificuldade. Agora, além desse problema da falta de infectologistas, a saúde em Guarulhos também enfrenta um outro drama. Falta de outros médicos especialistas, fraldas e também remédios na cidade. Hoje pela manhã a gente mostrou essa situação no Bom Dia São Paulo. A Isadora Marcos e o Marcos Politi circularam aqui pelas unidades de saúde da cidade e mostraram a reclamação de pacientes que estão enfrentando essa dificuldade também. Há mais de um ano, José, tio da Luciana, sofreu um AVC. Para garantir um mínimo de qualidade de vida, ele depende de fraldas geriátricas. Mas, desde então, a sobrinha não consegue retirar as fraldas na UBS Jurema, em Guarulhos. Enquanto isso, a família se vira com as doações que recebe. Afinal, o custo é alto, mas nem sempre tem ajuda. E em toda ocasião que a sobrinha chega na UBS, sofre uma decepção. A justificativa que eles têm pra gente, não tem fralda. Não tem fralda, tá para chegar, vai vir um lote, tá para chegar. É essa a resposta. Enquanto isso, a gente fica sem a fralda. E eles não estão nem aí, não tem respeito. Eles falam que vão regulamentar, falar, vai chegar tal dia. A gente vê o dia, não tem. O Bom Dia São Paulo mostrou que não é só a fralda geriátrica que deixou de ser fornecida regularmente nos postos de saúde da cidade. Quem precisa de medicamento também sofre. A Maria é mãe do Eric, de 9 anos. Ele tem problemas neurológicos e deveria tomar todos os dias um remédio que custa mais de R$500. O meu filho dá uma crise atrás da outra, a gente depende de medicação. No nosso posto aqui não temos. E neuropediatra a gente não tem. Gente, pelo amor de Deus, nos ajuda. O meu filho precisa, a escola já não está mais nem aceitando o meu filho direito, porque ele precisa da medicação. Ele precisa passar no neuropediatra para poder trocar a medicação dele. Dona Maria tem problema no joelho, mas não sabe o que é, porque há mais de um ano tenta agendar um exame para ter um diagnóstico. Daqui a pouco nós estamos em julho de novo. E esse exame do joelho não saiu até hoje. Estou esperando um dia que Deus der a sorte de me chamarem para fazer o exame. Aqui falta tudo. Foram diversos depoimentos sobre a precariedade da saúde pública aqui de Guarulhos. Além da falta de fraldas, medicamentos e da demora para agendar exames, os moradores ainda reclamam da dificuldade para se consultar com médicos especialistas. É o caso da Jéssica, que precisou pagar uma consulta particular com um oftalmologista. Eu estou desde 2022 para passar com oftalmo, tenho problemas de vista e até hoje não consegui vaga. E eles pedem para esperar, que é o sistema que é lento. Tive que retirar do meu bolso a consulta, os exames e depois o óculos. É muito difícil. Olha, no quesito saúde, o que a gente vê é um descalabro na cidade de Guarulhos. Os pacientes sofrendo há anos já essa situação, sem estrutura nenhuma, de médicos, faltando tudo. Até programas, né, que são exemplo do Brasil para o mundo, tratamento contra a AIDS, contra o HIV. Então aí desse jeito que a gente viu na reportagem anterior, com as pessoas dando depoimentos emocionados porque não conseguem mais fazer o tratamento. O que é isso? Segunda cidade mais rica do estado de São Paulo, segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, que é o mais rico do país. O que está acontecendo? Desde cedo a gente está tentando contato com a Prefeitura de Guarulhos para saber sobre o rompimento do contrato com os infectologistas e também por que os pacientes com HIV não estão sendo tratados adequadamente. E até agora a gente não recebeu retorno. Ou seja, o prefeito foi eleito agora há pouco, né? Não dá retorno para a população. Como assim, gente? Mais cedo, ao Bom Dia São Paulo, a prefeitura respondeu sobre a falta de fraldas e disse que o seu José Manuel da Silva vai receber mensalmente a quantidade prescrita. Segundo a prefeitura, existe uma fila de 900 pessoas que ainda não estavam cadastradas para receber as fraldas. E a administração municipal está se esforçando para regularizar a situação. Já sobre a denúncia de falta de médicos, a Prefeitura de Guarulhos afirmou na mesma nota, enviada mais cedo, que o edital para a contratação de médicos foi suspenso em dezembro do ano passado, na administração anterior, e que agora faz as correções necessárias para que as novas contratações aconteçam o mais rapidamente possível. A gente espera que seja bem rápido mesmo, porque essas pessoas estão aí, na fila, né, morrendo, sem atendimento em muitos casos.